Olha, agora o primeiro episódio da série Covardia que Mata. Os casos de feminicídio no início deste ano chamaram atenção pela brutalidade e pela frequência. A média em 2023 subiu, gente, assustadoramente. São 3 mulheres mortas toda semana. É um problema de saúde pública catalogado pela Organização Mundial de Saúde que precisa de enfrentamento direto. Porque é um absurdo como se matam as mulheres. Vamos lá ver. Monique Ferreira da Costa, 21 anos, asfixiada pelo ex-namorado no apartamento dela em Contagem. Teve o corpo embalado em sacos e cobertores e jogado no viaduto da BR-040 em Ouro Preto. Ana Gabriela Gomes da Silva, 18 anos, espancada pelo ex que ateou fogo no corpo dela no meio da rua, em frente à casa onde morava em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Viviane Meireles Barbosa, 43 anos, esfaqueada pelo namorado na casa dela em Contagem. Denisângela Teixeira Ribeiro, 44 anos, também esfaqueada pelo namorado em um churrasco de confraternização da família na região norte de Belo Horizonte. Todas essas mulheres foram assassinadas no mês passado, vítimas de feminicídio. O ano de 2023 mal começou e já registra um crescimento no número de casos. A média é de 3 mulheres mortas toda semana em Minas Gerais. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em janeiro, foram 11 vítimas, número 55% maior do que no mesmo período do ano passado. Fabiana, por pouco, não entrou nessa estatística. Ela também foi esfaqueada pelo namorado em fevereiro deste ano, mas conseguiu sobreviver. A vítima diz que nunca imaginou ser ferida, com golpes de faca, por quem tanto amou. Parece que minha ficha ainda não caiu muito bem, entendeu? Porque você conviveu com a pessoa, você dormiu com a pessoa, você teve um momento com a pessoa para você olhar assim, não, essa pessoa fez isso comigo, até hoje eu não acredito que ele fez isso comigo. O companheirismo, a amizade, o carinho, nada foi suficiente para conter a fúria de José Fernandes da Silva, de 54 anos. O relacionamento, que durou 2 anos, já tinha acabado, mas o namorado insistiu por um último encontro. Ele tinha me ligado mais cedo, mandado mensagem, não me recordo bem, que iria pegar uns pertences dele. Roupa, essas coisas assim. Aí eu mandei mensagem para ele avisando que já tinha chegado, que ia pegar as coisas dele. Meu menino pegou os 10 anos, abriu o portão para ele e ele veio. Entrou. Aí ele veio contra mim, questionando algumas coisas. Aí eu só falei com ele assim, não, só pega as suas coisas e vai. A gente, para não ter discussão, para não ter nada. Antes de ir para o quarto, ele passou aqui pela cozinha, pegou uma faca e escondeu aqui na parte de trás da calça. Ele veio então para a sala e neste ponto ele encurralou a ex-namorada que estava com um filho de 2 anos no colo. Foi tudo muito rápido. Em menos de 4 minutos, ele começou a esfaquear Fabiana. Se não fosse o filho dela de 10 anos que estava no quarto e saiu para pedir socorro, a tragédia poderia ter sido muito maior. Falou comigo assim, você me fez me sentir envergonhado, você acabou comigo, mas você também não vai ficar vivo para contar a história. E já começou. A mulher feriu facada aqui, eu comecei a gritar. Aí o meu pequeno, de 10 anos, escutou e foi abrir e pediu socorro. A criança aparece nesta imagem desesperada na porta de casa. Alguns vizinhos também saem correndo e gritam pela rua. José tentou fugir, mas foi detido por vizinhos. Fabiana, socorrida pelo SAMU, passou 3 dias no hospital e agora convive com o trauma de ter levado 15 facadas. Se meu filho não tivesse aqui, eu teria morrido. Muito triste. E o psicológico da criança também já não fica só o mesmo. Agora vai ter tratamento psicológico tanto para ele quanto para mim.
Né? O pequeno também vou tentar fazer alguma coisinha, porque ele chegou a entrar aqui e falar medo. O fenômeno é complexo, então eu não acredito que o meu namorado, que o meu marido ou ex-marido seja capaz de atentar contra a minha vida. Tem uma neblina, não é? Assim, quando eu, por exemplo, sofro um furto de uma pessoa estranha, é fácil ir à delegacia e denunciar, mas quando eu tenho que ir à delegacia para falar do meu parceiro, da pessoa com quem eu tenho vínculos com filhos, de quem eu dependo emocional ou financeiramente, não é tão simples. Enxergar a violência, e aí eu quero te dizer que esse é um grande desafio, e além disso, avaliar o próprio risco, a situação que eu estou, como ela é gravosa. A Promotoria de Combate à Violência contra a Mulher também afirma que o número de casos desse tipo de crime aumentou. Eu acho que a violência de fato aumentou, não é? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou os dados. No nosso estado mesmo, em Minas Gerais, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de cerca de 10% dos feminicídios. Então, é verdade que a violência aumentou. Entre os casos mais chocantes de 2023 está o da vendedora Monique, que mostramos no início da reportagem. A jovem morava sozinha, era independente financeiramente e tinha acabado de realizar um sonho de passar por 2 cirurgias estéticas. A vida e a alegria foram interrompidas de forma violenta. As investigações apontam o ex-namorado, o engenheiro Luiz Gustavo Lopes, como principal suspeito. Ele foi para a delegacia, falando que não sabia da minha filha. E no decorrer da entrevista, ele se comportou de uma forma muito nervosa. Ele tinha hematomas e arranhões no braço e antebraço. A família agora só espera que a justiça seja feita, que ele não saia da cadeia, né, que ele vá a júri popular ainda preso. E como explicar atos tão violentos e completamente sem sentido? Por que tantas mulheres têm os direitos à vida e à liberdade desrespeitados? Às vezes a gente tenta justificar, por força desse legado patriarcal, os motivos pelos quais uma mulher é vítima de violência. Violência não se justifica, violência é um problema de saúde pública que já foi catalogado pela Organização Mundial de Saúde e que precisa de enfrentamento. Enfrentamento de que modo? Através de educação, de conscientização, através de políticas públicas adequadas para dar esse tratamento e dar o protagonismo necessário a essa pauta, que é uma pauta tão urgente. E esse problema da violência contra a mulher, em nível mais acentuado, vai levar ao feminicídio, que é um problema de ordem pública que hoje todos nós temos que enfrentar e que é uma realidade. A grande dificuldade da gente dar o tratamento para essas questões é que normalmente as pessoas associam o direito das mulheres como uma pauta partidária. E na verdade não é. Essa violência que tira vidas, que marca os corpos das mulheres e que deixa para sempre lembranças avassaladoras, começa com pequenos sinais. Um padrão cíclico, presente na maioria dos casos e que já foi estudado pela Procuradoria da Mulher e chamado de ciclo espiral, marcado pelas seguintes fases: da tensão, que vem antes do ataque, manifesta-se no tom de voz, em discussões e insinuações. A fase da explosão, que traz raiva, reações desproporcionais, sem razão aparente e culmina com as agressões físicas. Por fim, a da lua de mel, momento após a violência, que o agressor se mostra arrependido, fica carinhoso, pede perdão e afirma que vai mudar. De início era um relacionamento muito bom. Depois, né, veio uma desconfiança, vieram as brigas e a gente foi se desentendendo, não estava meio que batendo mais. Mas aí a gente resolvemos tentando levar para frente, para ver se dava certo, até onde chegou nesse estado. Primeiro
primeiro enxergar a violência. Então, a gente às vezes romantiza, não é isso? Olha, eu não corto meu cabelo porque meu marido gosta dele comprido. Olha, eu não vou usar essa saia porque ele não gosta. Ou então, não, eu tenho que dar algo muito comum, a senha do meu celular para que ele então controle a minha vida. Isso às vezes é romantizado. A gente precisa entender que o controle excessivo, seja o ciúme, seja... eu já peguei procedimentos em que o namorado exigia que a namorada fizesse chamada de vídeo, para ele ver onde ela estava. Então, é importante que as mulheres e também os homens estejam conscientes de que um relacionamento tem que ser pautado pelo respeito. E as mulheres precisam, ao primeiro sinal de controle, de violência, se posicionarem, enxergarem essa violência, não aceitarem esse tipo de comportamento. Então, atenção, mulheres, para os sinais, os detalhes, aquilo que não é visto, mas que pode indicar um caminho perigoso. Se perceberem um cenário de violência e quebrar esse ciclo é um passo importante para interromper o processo, que, infelizmente, em muitos casos, acaba com a morte da mulher. Sou eu que vou dizer para uma mulher romper o relacionamento? Não. Isso é uma decisão dela, mas ela precisa ter consciência, precisa ter apoio familiar e de amigos para enxergar que insistir numa relação violenta pode significar a morte dela.